Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e esta é a sétima e última aula do curso de Direitos Humanos que o membro do CEIF, Gustavo Pereira, produziu para o programa Saber Direito da TV Justiça. Para ampliar ainda mais a visibilidade desse conhecimento, estou compartilhando aqui no Filosofia Hoje, para que você possa assistir também. A videoaula é um pouco longa, então pegue aquele seu suco, aquele seu lanche e principalmente um manualzinho para anotação, para anotar tudo aquilo que você acha mais importante. Hoje é o professor Gustavo Pereira. Ele é advogado, doutorando em filosofia, mestre em direito público e especialista em direito internacional. E durante a semana esteve conosco no Saber Direito Aula, ministrando o curso de Direitos Humanos. As aulas abordaram proteção global e regional dos direitos humanos, proteção internacional dos refugiados, proteção internacional dos apátridas e o direito de migrar como um direito humano universal. Professor, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. E por toda a explanação aí sobre esse tema durante a semana. Certo. Tema que, por sinal, eu acho muito oportuno de trazer à tona em razão das várias violações a esses direitos humanos. Vemos aí o Estado Islâmico esmagando populações sem medir esforços, né, e a quantidade de outras pessoas, inclusive de países signatários desse tratado dos direitos humanos, que acabam também violando, não fazendo jus a essa assinatura, vamos dizer assim, né? É um tema, sem dúvida nenhuma, de uma extrema relevância e muito oportuno para se debater, não é isso? Exato. Bom, essa questão que tu colocasse, ela é muito importante pensar, porque isso eu, como professor de Direito Internacional e Direitos Humanos, enfim, que o Direito Internacional e Direitos Humanos é um ramo de Direito Internacional, certo? E eu tento sempre pensar com essa abordagem um pouco filosófica, enfim. O direito, nós vemos o que o acadêmico de Direito Internacional sempre pergunta, assim, é como lidar com essa situação de inúmeros países que ratificam tratados internacionais, se predispõem a contemplar esses tratados do direito interno e acabam se tornando muitas vezes os maiores violadores de direitos humanos. Então, o que fazer nesses casos, professor? Essa circunstância que eu costumo dizer para os acadêmicos é não cair no que um autor chamado Costas Douzinas, que eu até trouxe um livro dele, enfim, para a gente falar a respeito, ele chama de Paradoxos dos Direitos Humanos no século XX. Que ele diz assim, o século XX foi um século que foi o século onde mais nós tivemos afrontas, mais instrumentos de proteção de direitos humanos. Nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos direitos humanos para a questão das minorias, racismo, questão do apartheid, a questão do Tribunal Penal Internacional, mulheres, crianças, portadores de deficiência, ao mesmo tempo que foi o século onde mais afrontas aos direitos humanos nós vimos. Como lidar com esse paradoxo? É o século onde mais se contemplou e mais se produziu vítimas dos direitos humanos, se violou. Enfim, e aí o que eu acho que a saída para pensar esse paradoxo é um outro paradoxo. Nem deixe de acreditar que tudo aquilo que está ratificado está resolvido, tudo que está formalizado está resolvido, como muitas vezes nos direitos humanos nós pensamos, os autores pensam, logo nós já temos tratados, então não tem muito o que discutir, e nem cair numa zona de lado de vale de lágrimas eterno, dizer que não serve para nada. Então é claro que o país que viola os direitos humanos, ele faz geralmente, ele tem uma barganha política. Direito internacional é direito político. Pois é, qual é o papel do direito internacional nesse sentido, então? O direito, eu penso assim, para a gente manter nessa zona, que não é nem por um lado nem por outro, né, é que eu costumo chamar de uma zona cinza, né, preto nem branco. Eu vou pensar assim, a gente tem que reverenciar o direito internacional dos direitos humanos, bater palma para ele no momento em que ele consegue contemplar direitos, que ele consegue fazer, por exemplo, órgãos para proteção de refugiados, para questões de minorias em geral, e ao mesmo tempo nós temos o dever de criticá-los quando ele faz uma certa vista grossa em relação a alguns países que acabam tendo mais, enfim, poder de barganha internacional olha o cenário internacional e acaba não respeitando normas internacionais que foi signatário. Então, ao mesmo tempo que nós devemos reverenciar os direitos humanos, o direito nacional de direitos humanos, nós devemos também criticá-los. Diante desse contexto, existe alguma previsão de uma possibilidade de intervenção estatal
em países, em estados que violam os direitos humanos? Essa questão é muito interessante, né? O que nós temos pela Carta das Nações Unidas, que é, digamos assim, o Tratado dos Tratados, o principal tratado que estrutura a ONU e que vai dizer lá no artigo 103 da Carta das Nações Unidas que se houver um conflito de interpretação de um tratado com a Carta, prevalece a Carta, logo, a Carta vai estruturar o órgão executivo da ONU chamado Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, que seria esse órgão que teria potência, força para impor resoluções obrigatórias aos países e, se os países não as cumprissem, poderia ele intervir até mesmo militarmente, né? O que se fala muito é que o Conselho de Segurança ficou congelado durante a criação da ONU em 45 até 1989, que foi o período de Guerra Fria, porque os Estados Unidos e a então União Soviética tinham poder de veto dentro do Conselho de Segurança e ambos se vetavam. Alguns dizem que foi por isso que nós não, até mesmo esse poder de veto foi o que protegeu o mundo para não ter uma terceira guerra mundial. Outros vão dizer que não, na verdade o que protegeu foi o medo, o fato de os dois países terem poder militar para destruir o mundo milhões de vezes, fez com que os países bloqueassem o seu ímpeto. Mas, enfim, o que se fala hoje é que o Conselho de Segurança acaba tendo uma atuação restrita muito em nome à questão da soberania, que eu costumo dizer que é a espinha dorsal do direito internacional, né? Então, quando o Conselho de Segurança pensa em intervir em algum conflito relacionado aos direitos humanos... São dois princípios relevantes, né, e que acabam se chocando nesse momento. Exato. Na verdade, a atenção toda do nosso conteúdo que nós tentamos ministrar essa semana aqui no Saber Direito foi essa tensão, né? Por um lado, soberania, os estados foram criados com ideia da soberania, muita gente morreu para eu poder dizer eu sou brasileiro, eu sou francês, a minha terra é essa, o meu direito é esse, e depois, num segundo momento, poder um país intervir dentro do meu território, algum país, o país aceitar ser julgado por uma corte internacional, a Corte Internacional de Justiça, ou uma corte regional de direitos humanos. Então é isso que está em jogo hoje em dia para nós construirmos. E essa batalha, realmente, quem vence a batalha entre soberania e direitos humanos acaba sendo a soberania. E até trazendo à luz mesmo um tema recente que eu acabei de citar, da questão do Estado Islâmico, tudo, eu quero saber a sua opinião sobre esse massacre que tem acontecido, inclusive sobre a intervenção americana. É justo isso? Seria legítima essa intervenção americana diante desse massacre que tem acontecido? Essa é uma questão bem delicada de nós tecermos algum comentário muito indicativo, né? Por exemplo... Porque a matança é geral, né? Não se olha a quem, eu mato e acabou. Sim. A questão que envolve o posicionamento dos Estados Unidos agora em relação aos chamados, o chamado ISIS, que seria um grupo fundamentalista sunita que estaria subindo até o Kurdistão, digamos assim, com a intenção de matar iazidis e cristãos, enfim. E eu imagino que a intervenção americana seja razoável. Agora, o que também, num conflito que é bem atual também, que a gente tem que ter muito cuidado no que nós vamos falar, que é a questão envolvendo Hamas, Palestina e Hamas, enfim, a questão israelense, que é algo realmente que parece não ter um fim muito legítimo, que eu poderia tentar pensar que talvez exista o que dizem, né? Não vou dizer o que seria a minha opinião, vou dizer o que os internacionalistas, os autores das relações internacionais vêm pensando sobre isso. Que é claro, que há uma reivindicação legítima do Estado de Israel, da Organização pela Libertação da Palestina, como um reconhecimento de Estado, que não há. A Palestina é um Estado observador perante a ONU, então deveria ser reconhecida a Palestina como Estado, com território, com soberania, etc. E o contraposicionamento de quem apoia Israel, por exemplo, os Estados Unidos, que apoia muito Israel, seria no sentido que no dia seguinte em que a Palestina virar um Estado independente e poder comercializar tal qual os demais, com os demais países, é o dia seguinte em que será cada vez mais bombardeada pelo agora Estado legítimo da Palestina. Então é uma questão bem delicada, né, de a gente pensar, é uma questão que envolve uma dimensão de religião, envolve uma dimensão que talvez nós demasiadamente ocidentais, não tenhamos a capacidade de entender o que significa religião para o povo islâmico. Acho que existe muito preconceito em relação ao islamismo, é claro que tem muito a questão do fenômeno do terrorismo sendo articulada lá no mundo islâmico, mas a gente ainda tem uma série de preconceito quando a gente fala sobre isso, que talvez a gente tenha um pouco mais de cuidado. E nesse gancho eu tenho uma pergunta para te fazer, mas no segundo bloco, um minutinho, professor, um minutinho, você de casa também, daqui a pouco tem mais Saber Direito Debate. Até já.
francês pra lá de carioca. Radicado no Brasil, o violinista Nicolas Krasik se apaixonou pela cultura brasileira quando ainda morava na França. A identificação com o país foi tão grande que em 2001 ele se mudou para a Cidade Maravilhosa. Desde então, encanta os brasileiros com diferentes ritmos, como o samba, o choro e o forró. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Já voltamos com o segundo bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Gustavo Pereira, que durante a semana ministrou o curso sobre direitos humanos. Professor, então, aproveitando o nosso gancho do primeiro bloco, que a gente chegou a abordar cultura versus até direitos humanos. Né? Eu ouvi eu li uma reportagem que uma mulher estava dizendo sobre as várias violações contra as mulheres, que os crimes contra as mulheres e tal, e ela chegou a abordar o seguinte: isso não é cultura, isso é agressão. O que o senhor pensa sobre isso? E aonde o senhor insere os direitos humanos aí? Essa é uma questão clássica dos direitos humanos, é uma questão, enfim, o universalismo, eu cheguei a comentar isso em alguma aula rapidamente, o universalismo versus um relativismo. Né? O que dizem os relativistas aos universalistas? Né? Que a ideia de direitos humanos universais, que foi ancorado pela ideia kantiana de direitos humanos universal, como paz perpétua universal, como a dignidade universal, que toda era estruturada pelo iluminismo, que foi o grande formatador do pensamento ocidental, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, enfim, a ideia é universal. Nós precisamos de um mínimo ético comum, um denominador mínimo ético comum para nós termos um status de paz mundial. Isso é o que vão dizer os universalistas. Qual é a crítica que os relativistas vão dizer em relação a eles, universalistas? Os relativistas vão dizer o seguinte: ok, isso é muito bonito do ponto de vista teórico, porém na prática os países hegemônicos acabam se valendo desse discurso da universalização para uma estrutura de padronização ocidental. Ou seja, eu me valho de uma ideia de universalização para impor a minha cultura. Nós podemos até ver que essa crítica tem a sua validez, por exemplo, quando, no ano passado, um discurso do Barack Obama, quando recentemente se falou sobre a intervenção dos Estados Unidos na Síria, que é uma questão que diz respeito à soberania, que nós estávamos discutindo anteriormente. Os Estados Unidos, o discurso do Barack Obama foi que os Estados Unidos poderiam invadir a Síria porque era ele, os Estados Unidos, a democracia mais antiga da América. Ou seja, ele estava dizendo nas entrelinhas que eles eram os melhores e podiam fazer valer os direitos humanos, em nome dos direitos humanos. A Guerra do Iraque foi um grande exemplo, a Segunda Guerra do Iraque em 2003. Né? Os Estados Unidos foi lá invadir o Iraque sob o preceito de democratizar o Iraque. Mas nós sabemos que o Iraque era um parceiro comercial dos Estados Unidos antes de 2003, tranquilamente. Então, os Estados Unidos tinham relação com Saddam Hussein, muito tranquilo, e só depois do 11 de setembro que os Estados Unidos resolveu, e problema petrolífero entre os países, logo econômico, que resolveu demonizar o Iraque. Então, essa é a crítica que os relativistas fazem aos universalistas. E é claro que os universalistas fazem uma crítica aos relativistas que é muito importante também, que é exatamente na seara que tu havias colocado. A questão de que então nós vamos respeitar o multiculturalismo, nós temos que respeitar culturas diversas. Então eu vou aceitar que uma mulher que seja acusada do crime de bigamia seja apedrejada. Então eu vou aceitar que uma mulher então tenha o seu aparelho genital mutilado em virtude de uma cultura. Então seria realmente nesse sentido que seria bem dificultoso. Eu sou adepto a uma ideia de um mínimo denominador comum para a gente pensar em termos de direitos humanos como ponto de partida, não como ponto de chegada, como diz, por exemplo, Joaquim Herrera Flores, que é um autor falecido, já um autor espanhol, que falava direitos humanos, universalismo como ponto de partida, não como ponto de chegada. Nós pensamos direitos humanos como um ponto de partida, reconhecendo em alguma medida um certo multiculturalismo, um certo direito de aquela cultura ter um reconhecimento, enfim, mas sem esse tipo de limite também que seria, em alguma medida, eu concordo contigo. Pois é, diante disso tudo, eu ia te perguntar, a cultura tem limite? Exato, né? A cultura dentro do sentido que seja uma ideia de reforço da identidade, não com uma ideia de que a minha cultura legitime que eu tenha uma ação violenta sobre o outro. Aí essa é a questão. Eu não posso reivindicar em nome da cultura que eu exerça uma violência sobre o outro. Ainda mais, principalmente nessas questões mais drásticas. Né? Uma questão que me parece um pouco embaraçada é a questão que a França, por exemplo, fez recentemente de multar as mulheres que usam burca. Exatamente. E isso me parece ser um universalismo que tenta padronizar.
Que usar a burca, enfim, se eu não concordo com aquela cultura daquela região, enfim, não me diz respeito. Agora, quando uma mulher se sente mutilada em virtude dessa cultura, eu acho que aí nós temos realmente um limite, o ponto de limite, onde fica difícil de pensarmos essa situação. O que já foi feito no mundo em nome dos direitos humanos, professor, que o senhor considera de fato de relevância? Já voltamos com o segundo bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Gustavo Pereira, que durante a semana ministrou o curso sobre direitos humanos. Professor, então, aproveitando o nosso gancho do primeiro bloco, que a gente chegou a abordar cultura versus até direitos humanos. Né? Eu ouvi eu li uma reportagem que uma mulher estava dizendo sobre as várias violações contra as mulheres, que os crimes contra as mulheres e tal, e ela chegou a abordar o seguinte: isso não é cultura, isso é agressão. O que o senhor pensa sobre isso? E aonde o senhor insere os direitos humanos aí? Essa é uma questão clássica dos direitos humanos, é uma questão, enfim... O universalismo, cheguei a comentar isso em alguma aula rapidamente, o universalismo versus um relativismo. Né? O que dizem os relativistas aos universalistas? Né? Que a ideia de direitos humanos universais, que foi ancorado pela ideia kantiana de direitos humanos universal, como paz perpétua universal, como a dignidade universal, que toda era estruturada pelo iluminismo, que foi o grande formatador do pensamento ocidental, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, enfim, a ideia é universal. Nós precisamos de um mínimo ético comum, um denominador mínimo ético comum para nós termos um status de paz mundial. Isso é o que vão dizer os universalistas. Qual é a crítica que os relativistas vão dizer em relação a eles, universalistas? Os relativistas vão dizer o seguinte: ok, isso é muito bonito do ponto de vista teórico, porém na prática os países hegemônicos acabam se valendo desse discurso da universalização para uma estrutura de padronização ocidental. Ou seja, eu me valho de uma ideia de universalização para impor a minha cultura. Nós podemos até ver que essa crítica tem a sua validez, por exemplo, quando, no passado, um discurso do Barack Obama, quando recentemente se falou sobre a intervenção dos Estados Unidos na Síria, que é uma questão que diz respeito à soberania, que nós estávamos discutindo anteriormente. Os Estados Unidos, o discurso do Barack Obama foi que os Estados Unidos poderiam invadir a Síria porque era ele, os Estados Unidos, a democracia mais antiga da América. Ou seja, ele estava dizendo nas entrelinhas que eles eram os melhores e podiam fazer valer os direitos humanos, em nome dos direitos humanos. A Guerra do Iraque foi um grande exemplo, a Segunda Guerra do Iraque em 2003. Né? Os Estados Unidos foi lá invadir o Iraque sob o preceito de democratizar o Iraque. Mas nós sabemos que o Iraque era um parceiro comercial dos Estados Unidos antes de 2003, tranquilamente. Então, os Estados Unidos tinham relação com Saddam Hussein, muito tranquilo, e só depois do 11 de setembro que os Estados Unidos resolveu, e problema petrolífero entre os países, logo econômico, que resolveu demonizar o Iraque. Então, essa é a crítica que os relativistas fazem aos universalistas. E é claro que os universalistas fazem uma crítica aos relativistas que é muito importante também, que é exatamente na seara que tu havias colocado. A questão de que então nós vamos respeitar o multiculturalismo, nós temos que respeitar culturas diversas. Então eu vou aceitar que uma mulher que seja acusada do crime de bigamia seja apedrejada. Então eu vou aceitar que uma mulher então tenha o seu aparelho genital mutilado em virtude de uma cultura. Então seria realmente nesse sentido que seria bem dificultoso. Eu sou adepto a uma ideia de um mínimo denominador comum para a gente pensar em termos de direitos humanos como ponto de partida, não como ponto de chegada, como diz, por exemplo, Joaquim Herrera Flores, que é um autor falecido, já um autor espanhol, que falava direitos humanos, universalismo como ponto de partida, não como ponto de chegada. Nós pensamos direitos humanos como um ponto de partida, reconhecendo em alguma medida um certo multiculturalismo, um certo direito de aquela cultura ter um reconhecimento, enfim, mas sem esse tipo de limite também que seria, em alguma medida, eu concordo contigo. Pois é, diante disso tudo, eu ia te perguntar, a cultura tem limite? Exato, né? A cultura dentro do sentido que seja uma ideia de reforço da identidade, não com a ideia de que a minha cultura legitime que eu tenha uma ação violenta sobre o outro. Aí essa é a questão. Eu não posso reivindicar em nome da cultura que eu exerça uma violência sobre o outro. Ainda mais, principalmente, nessas questões mais drásticas. Né? Uma questão que parece um pouco embaraçada é a questão que a França, por exemplo, fez recentemente de multar as mulheres que usam burca. Exatamente. E isso me parece ser um universalismo que tenta padronizar. Que usar a burca, enfim, se eu não concordo com aquela cultura daquela região, enfim, não me diz respeito. Agora, quando uma mulher se sente mutilada em virtude dessa cultura, eu acho que aí nós temos realmente um limite, o ponto de limite, onde fica difícil de pensarmos
essa situação. O que já foi feito no mundo em nome dos direitos humanos, professor, que o senhor considera de fato de relevância para trazer à tona, assim? Os direitos humanos, na verdade, se nós formos fazer, tem um livro muito importante do Fábio Conder Comparato, que é a Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. É um livro clássico que fala sobre, enfim, para pensar os direitos humanos, eu gosto de uma pergunta guia, né? A pergunta guia é como o ser humano tratou a ideia de dignidade humana ao longo dos séculos, né? Enfim, claro que isso vem muito voltado para a civilização ocidental. A dignidade humana é um conceito cristão, enfim, todo ele. Então nós temos os marcos principais para a gente pensar os direitos humanos seriam essa ideia de dignidade. Os gregos não tinham ideia de dignidade, que foi construída pelo cristianismo e depois foi reproblematizada pelo Immanuel Kant. Nós temos marcos fundamentais, né? Nós poderíamos dizer que a Revolução Francesa e a Revolução Americana foram momentos fundamentais na história dos direitos humanos, onde muita gente morreu, onde muito se prometeu e muito não se cumpriu também em termos de direitos humanos, mas ao fim e ao cabo nós conseguimos estruturar pelo menos as ideias de direitos de primeira dimensão, liberdades individuais, o liberalismo foi construído a partir desse momento e enfim, as liberdades individuais e os direitos políticos, enfim, onde nós tínhamos uma estrutura feudal, uma estrutura monárquica e agora nós temos a ideia do cidadão. São alguns elementos que eu acho importante a gente pensar. As revoluções americana e francesas e também a resposta da comunidade internacional com a formação da ONU, que substituiu a Liga das Nações, foi fracassada a Liga das Nações, enfim, como um elemento que tem esse paradigma onusiano que nós falamos hoje em dia, que é realmente relevante para a manutenção da ideia de paz e tolerância, enfim. E qual é o futuro dos direitos humanos? No futuro dos direitos humanos estamos nós aqui a construir, né? Eu gosto muito da ideia do porvir. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Jacques Derrida, é um filósofo argelino-francês, que ele fala de uma democracia por vir. Nós podemos falar nos direitos humanos por vir. Direitos humanos não é algo que existem direitos humanos só porque tem uma Declaração Universal de Direitos Humanos. Direitos humanos é a forma como eu lido contigo, como eu lido com meu vizinho, como eu lido com as pessoas que estão à minha volta. E construir essa racionalidade de direitos humanos é muito mais, talvez, ou grande passo do que o lado formal, que muitas vezes a gente acredita que o lado resolvendo o problema formal, nós falamos já resolvemos o problema jurídico, quando na verdade é o contrário. Quando nós temos uma racionalidade em termos de direitos humanos, que talvez seja o primeiro passo, né, de algum modo, um tanto quanto um panorama ideal, mas eu penso dessa forma mesmo. Começa realmente com democracia não é, Estado de democracia não é paz, democracia é luta. Democracia é o tempo inteiro construindo a democracia. Não é um papel que diz que nós somos democráticos e que nós construímos o Brasil democrático, é uma coisa muito maior do que isso, né? Essa é a minha percepção sobre isso. Para a gente encerrar, então, o nosso segundo bloco aqui rapidinho, eu queria saber a sua opinião sobre mais um caso de relevância. Eu estou de volta e o meu convidado desta semana, o professor Gustavo Pereira, está aqui, que conversou conosco sobre direitos humanos e ministrou as aulas aí durante a semana também. Professor, chegou a hora então dos nossos livros, da indicação dos principais títulos aqui como fonte de estudo. E eu gostaria também de falar sobre a sua obra, que é essa aqui, A Pátria do Sem Pátria, Direitos Humanos e Alteridade. Me conta um pouquinho sobre a sua obra. Ok, esse livro aí, enfim, ele foi publicado em 2011 e eu já tenho um novo livro que é um tema semelhante, chama-se Direitos Humanos e Hospitalidade, a Proteção Internacional para Pátrias e Refugiados, pela editora Atlas, que eu não tenho ele em mãos, ele já saiu, mas eu não tenho. Mas esse livro aí, ele tenta trabalhar nessa circunstância de uma pessoa que não tem nacionalidade, né? E também essa situação da pessoa que não tem pátria e também abarca a condição de refugiado, que são protegidos pelo mesmo órgão chamado Acnur. Então, o que vem à tona de pensar os direitos humanos a partir dessa ideia é de que, na verdade, é contraintuitivo para nós, né? Quando a gente fala que todo mundo tem direito a uma nacionalidade, todo mundo tem direito à nacionalidade, segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, esse livro tenta pensar filosoficamente um pouco na contramão disso. Porque no exato momento em que nós criamos a ideia de cidadania, nós criamos também o não cidadão. Não é? Se nós temos o cidadão, na contracorrente nós temos o não cidadão. Então a cidadania poderia ser um conceito excludente. Então a ideia, em vez de pensar os direitos humanos a partir de uma categoria, a partir de uma normativa, eu escolhi essa categoria da alteridade, que é pensar o outro enquanto totalmente outro. Essa ideia que um filósofo lituano chamado Emanuel Levinas traz em várias obras dele, né? Enfim, o outro como totalmente outro. Eu não tenho acesso ao outro. Assim como eu não tenho acesso nem a mim mesmo. Existe um outro dentro de mim, existe um estranho dentro de mim que eu não tenho acesso, que dirá do outro. Então, reconhecer o outro,
A ideia que dentro desse livro, a partir do Direito Internacional de Direitos Humanos e a partir dessa ideia filosófica de autoridade, é quanto mais eu reconhecer a estranheza do outro, a diferença do outro, mais iguais nós vamos ser, por mais paradoxal que isso possa parecer. Então, seja diferente. É claro que desde que essa diferença do outro não reivindique que ele, outro, possa agir com violência, claro, nesse sentido. Qual é a principal violação dos direitos humanos que um apátrida sofre, por exemplo? Um apátrida, a situação da apatridia que nós vimos em uma das aulas aqui da semana, ela pode se valer por várias situações. A pessoa perder a nacionalidade, a pior delas é quando o Estado vai lá e retira a nacionalidade da pessoa. O que aconteceu com o Iraque em relação aos curdos, recentemente, e que aconteceu um dos primeiros atos da Alemanha nazista em relação aos judeus alemães. Não foi o primeiro ato, não foi os campos de concentração, nem o Holocausto, nem a escravidão dos judeus, enfim, foi tirar a nacionalidade deles. E se eu não tenho uma nacionalidade, imagine você a que... quem recorrer, né? eu não tenho um Estado que me proteja. Exato, eu não tenho vínculo jurídico e político com nenhum Estado. Logo, eu tenho debilidade para fazer todos os atos mais elementares da vida civil. Eu não tenho condições de procurar escolarização, acesso à saúde. Vou num lugar, no posto de saúde, vou pedir meu CPF, minha identificação, enfim. Eu não tenho condições de viagem, casamento, enfim, uma série de atos mais elementares da vida civil que o apátrida acaba não sendo contemplado. Seria nesse sentido. Ótimo. Bom, passando para os outros, então, o senhor trouxe o Direito Internacional dos Refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, de Liliana Jubilu, é isso? Jubilu, essa professora Jubilu, tá esse é um livro, para mim, um dos melhores livros sobre o tema no Brasil. É um livro de 2007, já está um pouco desatualizado, tem alguns dados novos, por questões, enfim, mas é um livro muito bom. Eu sugiro, quem gosta desse tema, é um livro fundamental. A professora Liliana, ela tem além de ela ser uma pessoa fantástica, ela tem também uma relação direta na linha de frente com a questão dos refugiados. Eu também trabalho na linha de frente com isso lá no Grupo de Assessoria Imigrantes e Refugiados, lá em Porto Alegre. E ela também trabalhou muito nas Cáritas Arquidiocesanas de São Paulo. Ela tem um conhecimento vasto e é um livro bastante detalhado sobre essa questão de como funciona a contemplação dos direitos dos refugiados no mundo e no Brasil também. Então, ótimo, gente. Até gostei desse tema. Queria te perguntar o seguinte, sobre os haitianos, os ganeses e os bolivianos, que a gente sabe que hoje fazem parte do cenário brasileiro, né? Exato. Como é que eles têm sido tratados e como é que fica a questão dos direitos humanos em relação a eles, aqui no Brasil, professor? Essa questão é fundamental a gente pensar, e eu fiz questão de uma das aulas trabalhar especificamente sobre isso, porque finalmente o Brasil se deu conta que a questão dos fenômenos migratórios, das migrações forçadas, ela existe, né? Ela é uma coisa nossa que está na esquina de casa. Exatamente. Não é algo que acontece também. Nós ouvimos falar, nós temos bilhões de filmes que falam sobre isso, no ponto de vista dos Estados Unidos, da Europa, enfim, agora chegou o Brasil. E chegou o Brasil tem que pensar seriamente sobre isso. Enfim, nós temos cerca de 200 mil bolivianos no Brasil, nós temos cerca de 30 mil haitianos que vêm com essa condição de um visto humanitário que o Conselho Nacional de Imigração resolveu conceder aos haitianos. Nós temos agora as situações dos ganeses que vêm para cá, e o que nós temos visto é... Os ganeses que vieram com a Os Copa ganeses do que Mundo, vieram né? com a desculpa da Copa e resolveram tentar ficar aqui. Eu penso que, em termos de migratórios, o Brasil trata, muitas vezes, os setores mais conservadores veem esses imigrantes como uma ameaça. Quando nós vamos ver, o Brasil tem... Assim, o Brasil, do ponto de vista dos refugiados, né, para pegar o lado dos refugiados, não são refugiados. O Brasil tem 6.500 refugiados hoje em dia no Brasil. Por exemplo, o Paquistão tem 1.200.000 refugiados. A Alemanha, que é um país muito menor que nós, tem 600 mil refugiados. Então, o fenômeno dos refugiados é muito... Um país do tamanho como o Brasil é ainda pouca gente. E dos fenômenos das migrações forçadas, que são essas pessoas que, ou por questões econômicas, vêm para o Brasil, o caso dos bolivianos. Também. Exato, o caso dos bolivianos e dos ganeses, que é por uma questão de uma melhoria econômica. E para os haitianos, que diz respeito mais a uma questão ambiental, penso que o Brasil criou uma imagem nos últimos anos de um lugar acolhedor e penso eu que deva tratar tanto qualquer circunstância de pessoas em status migratório, como pensando naquela ideia de o que nós queremos construir em termos de Brasil. Que Brasil que nós queremos construir? Nós queremos construir um Brasil tal qual nós sempre criticamos em relação à Europa, por exemplo, que trata romenos, ciganos, africanos, enfim, com um preconceito muito forte. Né?
ou com uma resistência, uma palavra muito bem empregada, ou se nós queremos construir um olhar de direitos humanos. Enfim, se nós formos pensar, E o Brasil tem cumprido bem esse papel? Olha, a posição do Brasil é esquisita, né? O Brasil, ao mesmo tempo em que se demonstra importante na questão do acolhimento às migrações em geral, ainda nós temos visto, eu trabalhando lá no grupo de assessoria a imigrantes e a refugiados lá em Porto Alegre, como advogado, enfim, voluntário, no GAIRE, eu percebo que por mais que ainda tenha um esforço muito forte em rede da sociedade civil, existem muitas circunstâncias que são análogas à escravidão. Então nós vemos lá empresas que vão lá para ver haitianos ou senegaleses, que tem bastante também no Brasil, no estado, lá no sul do país, e tratam aquelas pessoas querendo pagar o mínimo possível, olhando mais ou menos o biotipo da pessoa, se ela vai ser forte, se ela vai conseguir, quantas horas extras ela vai conseguir fazer, que são circunstâncias que já há denúncias de trabalhos análogos à escravidão. Pois bem, amigos, assim terminamos o primeiro curso do Filosofia Hoje, o curso de Direitos Humanos, ministrado pelo membro do SEIF, Gustavo Pereira. Espero que vocês tenham aprendido muito e que isso seja útil para a vida de todos. Muito em breve, nossa previsão é a partir de 2016, nós vamos ter uma plataforma de cursos online, Filosofia Hoje, onde esse curso e diversos outros estarão presentes e você vai conseguir, inclusive, receber a certificação. Por isso, eu solicito você que assistiu até aqui, se inscreveu no canal, que curta, adicione a favoritos esse vídeo para que mais pessoas possam assistir e principalmente guarde todas as suas anotações. Assim que estiver disponível a nossa plataforma de cursos, você faz a avaliação e já pode receber o seu certificado. Agradeço, muito obrigado, valeu, até a próxima!